Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks, o seu canal de podcast que fala de inovação, tecnologia e também de mercado imobiliário, trazendo sempre muita informação para você que nos acompanha aqui. Já sabe, o Prop Talks, ele gosta de falar sobre o que está mudando a maneira como a gente faz uma transação imobiliária, como as empresas e pessoas se relacionam nesse nosso mercado, que ele é um mercado de tijolo, areia e cimento, porém, a gente já percebeu que ele está em constante evolução e mudança. E comigo hoje aqui, Jota Batista, meu grande parceiro de gravação do Prop Talks. E lembrando, no dia 30 de junho, agora de 2022, vai acontecer o Blockchain Real Estate Summit em São Paulo. Se você se interessa pelo tema de blockchain, NFT, tokenização imobiliária, vem com a gente nesse evento, 30/6, em São Paulo, no auditório do Secov, o Espaço Milênio. Jota, como é que você está, meu amigo? Tudo bem por aí? Fala, Zanotto. Satisfação máxima estar contigo mais uma vez aí gravando um episódio do Prop Talks, gravando e aprendendo, né? Tenho certeza que nesse episódio, assim como outros que a gente gravou, a gente vai aprender bastante aqui, que esse nosso convidado é uma pessoa que eu acompanho a história dele aí há algum tempo e satisfação de estar conectado com ele mais próximo nos últimos momentos e aprender muito com a história dele dentro dos negócios, que é basicamente a história da internet brasileira, né, Zanotto? A gente vai trazer aqui, mostrando como o mercado imobiliário, assim como outros mercados, acabaram evoluindo e caminhando para o que a gente está vendo agora, que parece, às vezes, que a gente vê as coisas acontecendo que surgiram do nada, né? Do nada resolvemos usar a internet e digitalizar as coisas, mas é coisas que já estão sendo construídas há bastante tempo. E o mais legal de tudo, né, Jota? O mais legal de tudo aí é que a gente vai falar de um tema que está provocando o mercado imobiliário, né? E tem tudo a ver com essa evolução das novas tecnologias, da introdução dessas novas tecnologias no setor imobiliário, que, como a gente costuma dizer sempre no Prop Talks, né, Jota? A gente saiu do tijolo, areia e cimento para chegar nos bits e bytes e como que isso vai funcionar daqui para frente, né? E muito provavelmente em breve nós teremos os nossos imóveis dentro do nosso celular, das nossas wallets, das nossas carteiras. Mas vamos deixar para o convidado falar com a gente. Antes de eu chamá-lo, inclusive, aqui para falar conosco, pegar o gancho que você falou desse evento super bacana que a gente está organizando aí junto com o Rubens Neistein. Cara, um evento muito atual, que vai falar sobre inovação, sobre tecnologia, mas principalmente provocar, abrir as portas, como a gente fala, né, da Web3 para o mercado imobiliário. Então, se você ainda não sabe, né, o que é essa tal de Web3, você pode olhar, pesquisar lá Blockchain Real Estate Summit no Google, você vai achar o nosso site ali, já vai ver o evento. Esse nosso convidado, inclusive, vai estar lá no evento falando com a gente e tenho certeza que você vai ouvi-lo aqui e vai querer ouvi-lo presencial lá também. Então, vamos, sem mais delongas, como a gente fala no Rio Grande aqui, vamos chamar para falar com a gente o Andrés. Fala, Andrés, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Jota? Tudo bom, Zanotto? Prazer muito bom estar aqui, cara. Prazer é nosso te receber aí e não só aprender, mas fazer com que as pessoas que nos ouvem também aprender contigo aí. E acho que para abrir essa nossa conversa, Andrés, a gente sempre pede nós não apresentamos o convidado aqui, a gente pede para ele se apresentar também para contar. E aproveitando essa apresentação que tu pode fazer para o pessoal de quem é o Andrés, acho que já conta um pouco dessa história que eu gosto muito de te ouvir falar, essa história do começo lá da internet, né, da época que a gente estava começando a usar ainda as redes, até essa evolução agora que naturalmente vai culminar com o mercado imobiliário. Bem-vindo e tá contigo aí. Boa, Jota, legal. Vamos fazer uma apresentação aqui em poucas linhas, né, da minha pessoa. Eu sou um apaixonado por tecnologia, desde que eu comecei a minha vida profissional com 18 anos de idade, já foi numa startup de tecnologia gaúcha. Naquela época não se chamava startup, era pequena empresa, né? Mas de lá para cá eu tenho aí basicamente 30 e poucos anos de tecnologia, mas os últimos 20 anos eu posso dizer que eu foquei na tecnologia de internet no celular. Parece estranho falar, né? Há 20 anos atrás foi quando a internet chegou no celular e isso veio para mudar nossas vidas em todos os setores da economia. Então, a minha vida profissional aqui tem muito a ver com essa internet no celular, que eu diria que a gente está indo aí para a quinta onda, né? Eu participei de todas elas. A primeira onda foi a onda de messaging, a primeira e a segunda onda, que era o 1G e 2G, então mensagem de texto, mensagem multimídia. Aí o 3G foi quando o iPhone inaugurou o seu
o seu telefone com touch, né? E aí o browsing, foi a internet móvel do browsing, foi muito legal. Depois o 4G, a quarta geração de celulares. Eu diria que o celular invadiu a cidade. Eu tenho várias histórias para contar, aplicativos que a gente montou. Um deles da empresa móvel, né, que é o iFood, Play Kids, Simple, um monte de coisa que a gente fez nessa internet. E eu estou muito feliz de estar com vocês agora num novo reset da economia, que é o 5G junto com blockchain, inteligência artificial, metaverso, tudo que vocês estão falando aí no canal do Prop Talks, que eu tenho ouvido bastante, muito legal. Então, essa é um pouco a minha vida. Eu fundei 18 startups na minha vida, isso não é nenhum mérito, né? Porque se eu fosse muito bom de cara, eu teria feito só uma. Mas dessas 18, 2 delas são unicórnios. A Móvel, eu sou um dos 3 fundadores lá, das 3 empresas que montou a primeira versão da Móvel. A Móvel adquiriu o controle do iFood, então dentro da Móvel tem o iFood. Eu sou um dos criadores também do Play Kids, que também passou aí de 1 bilhão de valuation. E depois tem um monte de histórias de fracasso, que são as que eu mais gosto, né? Porque é no fracasso que a gente aprende também. Então, essa é um pouco da minha história. Internet móvel é onde eu sempre estive, tá? E agora, no setor de real estate, eu estou muito feliz que isso está chegando no real estate, né? A digitalização. A gente vai bater um papo sobre isso agora. Andreas, antes de falar da digitalização do imobiliário, eu vou voltar no tempo. Eu sempre gosto de voltar no tempo para poder contar o futuro, né? Que lá atrás a gente passa por muita coisa, a gente entende muita coisa, para que a gente possa projetar ganhos futuros, né? Baseado nas experiências que a gente coleta do passado. Eu, em 2004, eu iniciei um MBA pela FECAP aqui em São Paulo, e na minha turma tinha o Eduardo Lins, que passou pela Movile, que você deve conhecer bem o Edu. Claro. O Edu está hoje no Vale do Silício. E na época, o Edu, a gente conversava muito sobre, poxa, nas aulas, né? Era um MBA sobre marketing, planejamento, a gente conversava muito sobre o que poderia ser o futuro das relações, né? E numa dessas conversas na turma ali, o Edu falou, cara, a gente nem imagina o que o celular pode trazer de benefícios para nós. E aquilo ficou. O celular, 2004, 2005, ali, sabe? Hoje a gente já passou 10 anos e eu imagino o seguinte, Andreas, será que o celular é tudo isso ainda? A gente sabe explorar todo o potencial que tem. O 5G, ao chegar, ele vai trazer muito mais facilidades, ok? Mas quais são as oportunidades que você, uma pessoa que correu a história da internet, olha para um aparelho como esse, um device que fica o tempo todo com a gente e diz, cara, o 5G vai trazer o que para nós, Andreas? Vamos lá, é muito legal. Bom, admiro muito a carreira do Edu, ele trabalhou comigo lá na equipe de inovação, a gente tentava se disruptar um ao outro, aí, criando inovações. Mas quando o Edu estava falando sobre isso em 2004, a gente estava na internet móvel informacional, a internet da informação. Por isso que o messaging, né, com alertas de texto, era o que fluía na época. O Edu viveu também, vocês como consumidores viveram de 2010 para cá, mais precisamente 2012, começou um movimento do celular, aí respondendo um pouco a tua pergunta, como é que isso toca nas nossas vidas? O celular mudou mesmo as nossas vidas quando ele entrou para dentro da cidade, conversando com o mundo offline. Eu ouvi falar desse movimento pela primeira vez em 2012. Esse é um movimento que veio da China e ele se chama O2O, Online to Offline. Eu até achei estranho na época, eu falei assim, pô, não seria offline to online? Né? E o pessoal me explicou, na época, né, os eventos que a gente fazia da Naspers, que era o investidor da Móvel na época, eles falaram o seguinte, não, Andreas, é o contrário. Tem bilhões de pessoas online, com o celular na mão, e as coisas da cidade estão no offline desconectadas. Vou te dar exemplo. Os restaurantes, os táxis, né, os serviços da cidade estão todos offline. Então vai vir um movimento, isso foi em 2012. Me alertaram dizendo o seguinte, vai vir um movimento que o celular vai conectar as coisas offline da cidade. Então, basicamente, hoje você aperta dá um tap no celular, o táxi vira para você, né? Você dá um tap no celular, o cara que está fazendo um hambúrguer faz o seu hambúrguer, né? Então, eu acho que a Isa, Noto, é a grande
é o grande momento que a minha mãe entendeu o que eu fazia, porque eu nunca consegui explicar o que eu fazia, né? Quando ela começou a pedir delivery de comida, poder pedir um Uber, o celular passou a entrar para dentro da vida das pessoas. Então, eu acho que foi foi de 2010 para cá. Em 2004, a gente não conseguia explicar muito bem o que era o celular, tá? Agora, nesse momento, agora que vocês estão puxando o assunto do metaverso, de todas essas coisas, né? É a terceira grande internet do mundo, que é a internet do valor, né? Você já entra na Web3 com uma wallet, uma carteira, e um ativo, né? Ou criptomoeda ou criptoativo. Então, eu acho que aí, de novo, vai ter uma revolução do poder de um celular na nossa mão, né? Hoje, eu tenho um celular na minha mão para fazer uma transação de comida. Mas, em breve, né, com a ajuda de todos nós aqui, nós vamos ter um celular na mão para vender um apartamento. Isso já está acontecendo, isso vai ser tema lá do evento que vocês mencionaram. Uhum. Então, eu acho que cada vez mais ele está se tornando um ambiente transacional na nossa mão e não mais um negócio informacional. A informação é legal, mas poder transacionar, pedir comida, pedir táxi, comprar um apartamento faz toda a diferença nas nossas vidas, tá? E é esse momento, eu acho que a gente acaba trazendo o mercado imobiliário para a conversa, porque quando a gente falava, então, vamos lá, nessa 2012 ali, eu lembro que foi bem na época de 2008 e 2009 que começou a ideia do Airbnb e do Uber, né? Foi bem nesse momento aí, entre 2010, e a gente não conseguia encontrar formatos em que o mercado imobiliário se encaixaria, porque é um mercado completamente offline, né? A gente está falando de uma transação grande, eu não consigo levar um imóvel salvo agora algumas iniciativas de mobilidade até do próprio imóvel, mas eu não consigo fazer esse imóvel vir até mim, né? E a gente, então, tinha essa dificuldade dessa digitalização imobiliária. Então, o que a gente fez foi digitalizar os processos imobiliários, né? Aí surgiu aí o Quinto Andar, a Loft e outras empresas, principalmente fora também, digitalizando parte do processo, né, para eu ter mais facilidade usando o dispositivo móvel, né, a internet. O que a gente então está caminhando agora, podemos dizer assim, é que a gente está conseguindo mover agora, então, essa transação, né, o mercado imobiliário, assim, para eu colocá-lo dentro do meu aparelho, né, seria mais ou menos isso, né, a gente usando esse processo que foi digitalizado agora para conseguir fazer essa mesma facilidade que a gente fazia com outros mercados, a gente conseguir fazer isso com o mercado imobiliário também. E aí, Andrés, te chamando de novo para a conversa, muito fundamental a gente ter essa estrutura, esse arcabouço que agora se fala, né, que é a blockchain, né, a Web3 como um todo, para que a gente consiga fazer isso, né? Me parece que se a gente não tem esse emaranhado, né, essa tecnologia, ficaria mais difícil a gente conseguir ir evoluindo o mercado para essa parte que a gente consiga armazenar na nossa wallet aqui, a nossa matrícula de imóvel, né? As coisas que a gente tem, a transação dentro desse mercado imobiliário. É fundamental que a gente evolua a tecnologia para isso também, né? Para que a gente consiga fazer isso, né? Exatamente, Jota. Você tocou num ponto muito crucial, que é essa integração do mundo online com a parte que está lá no offline, que no nosso caso aqui do mercado imobiliário é o sistema de registros e cartórios, né? Quando eu estava falando dos outros setores que se digitalizaram, como comida e táxi, se você prestar bem atenção, o que aconteceu lá, vamos dar um exemplo de comida, né? Na época, em 2012, existiam sites de comida. E quando o iFood lançou, ele não era um site, ele ia lá no restaurante, instalava um produtinho chamado iConnect que conectava, realmente saía o bilhetinho lá na chapa do cara que estava fazendo o hambúrguer. E isso é integração. Então, eu acho que são dois pontos que tem dentro aí da tua afirmação, né? Eu acho que sim, a gente tem que dar muita bola para essa integração do mundo online com offline, e o primeiro movimento das grandes plataformas não fez isso ainda, né? Com todo o mérito das empresas como Quinto Andar e Loft, eles estão fazendo um serviço excelente, mas numa camada somente digital. Se você olhar o que está por baixo, é tudo papel. Então, por isso que as transações, por mais digitalizadas que elas estejam, elas não são digitais. Elas são composto de DocSign, com e-notariado, e isso já ajuda bastante, né? Já é um começo da história, mas falta a integração total. E o segundo ponto da tua afirmação, que
às vezes passa até desapercebido para os teus ouvintes aqui, é que, no fundo, o consumidor ele é único. O Andreas, como consumidor, ele é único. Ele pede comida, ele pede táxi, ele vai no supermercado online, ele pede a farmácia e ele vai no banco mexer no dinheiro dele e ele vai querer, numa wallet, mexer nos ativos imobiliários dele. Então, as empresas do setor imobiliário, elas precisam entender que elas não estão sozinhas, porque o Andreas, como consumidor, já tem dono. Eu tenho aqui uns 5, 6 aplicativos que eu já uso, né? Então, vou fazer uma provocação para nós mesmos. Né? Será que se um banco lançar ativos digitais, eu vou preferir usar o serviço que eu já uso dele para mexer meu dinheiro e mexer meus imóveis? Talvez sim, em vez de baixar um outro aplicativo. Então, a gente tem que tomar muita atenção nesses 2 pontos. Tem que haver uma integração online com offline e tem que respeitar aquele usuário que ele já existe, ele já foi adotado por alguém, né? Porque é muito caro você trazer um usuário para dentro do sistema. Né? Então, talvez aí serviços imobiliários, isso pode ser um atrativo legal, né? Para fazer a coisa movimentar, não ser só um processo de compra e venda, né? André, até mesmo então, a gente entra, só completando, a gente entra no grande ativo hoje que a gente tem no mundo, que é a atenção das pessoas, né? Então, quando a gente fala dessa concorrência, eu sempre gosto de falar isso, até dentro do meio de digitalizar apenas, né, o processo, a gente não concorre mais, né, como donos de negócio, só com o nosso concorrente natural, né? A gente concorre com todas as outras plataformas que estão captando essa atenção do cliente. E aí a gente vê, como você citou ali, a própria China, né? Lá na China, todo mundo acaba sendo muito concorrente um do outro, porque os aplicativos lá não são aplicativos únicos, né? De só fazer um negócio. Eles acabam se tornando super apps, né? Que a gente fala, porque eles têm a atenção das pessoas. Então, uma vez eu acho que a gente começa a digitalizar de fato o mercado, é bem provável que o player imobiliário não seja só aquele cara que nasceu fazendo negócio imobiliário. Pode ser que daqui a pouco um player que fazia outro negócio inclua ali uma partezinha de imobiliário, né? Agora eu provoquei, Zanotto. Não, é o que a gente percebe. A provocação é bem-vinda. A provocação é bem-vinda, mas o que a gente percebe é que, assim, se a gente olhar hoje para o imobiliário, vamos olhar hoje para o imobiliário, 2022, e a gente começar a ver o que está acontecendo no imobiliário, eu acredito aí que de algumas das coisas que o Andreas falou, a integração acho que é o nosso grande gargalo. Porque nós temos uma base hoje que ela é uma base que ela precisa se atualizar. Essa base é a ponta, né? O profissional da venda, ele precisa cada vez mais se atualizar e entender essas mudanças. Pode ser, como também pode não ser, a gente não consegue prever futuro, mas pode ser que daqui a alguns anos diminua demais a força de venda, diminua demais, porque a gente vai começar a criar maneiras de transformar processos que tenham humano em processos que tenham alguma coisa que o humano já faz, mas que seja digitalizado. Isso aconteceu com diversos outros setores de atividade. O exemplo que vocês costumam dar aqui, né? iFood. Pô, Andreas, quando surgiu o iFood, cara, foi uma das melhores coisas que eu vi para mim, que assim como você e outros, a gente sempre circula, e você está em vários lugares do Brasil, às vezes você está em hotel, às vezes você está em algum lugar que não tem uma diversificação de restaurante boa, você pede ali pelo iFood, chega para você, pô, resolveu a vida, né? Então, acredito eu que a integração seja um dos grandes gargalos que a gente tenha, porque o setor imobiliário é um setor de reserva de mercado, né? Se a gente parar para ver. Tem muita coisa que contribui para que a digitalização não chegue na ponta. A gente tem entidades, sindicatos, muita coisa que é bom a gente falar aqui, que para quem ouve, entender o seguinte, cara, o mercado imobiliário ele só não é mais inovador porque ainda tem a barreira restritiva que são impostas por todas essas entidades e sindicatos. Então essa integração, Andreas, para mim é um grande gargalo. Eu não vejo isso como ruim. Eu vejo que esse desafio promove a melhoria do mercado. A gente tem que passar por isso. A gente tem que passar por isso. Não vai existir o corretor robô. Não vai existir a imobiliária nas nuvens. Mas vai existir uma camada hoje que ela vai olhar para a digitalização e entender, pô, peraí, como é que eu posso otimizar este processo? E aí que eu acho que entra toda essa parte aí que a gente está comentando aqui sobre
entender como as diferentes integrações em seus diferentes modelos de negócio contribuem com a melhoria do setor. Eu posso ter viajado demais, Andreas, mas a minha visão, para quem está olhando para o imobiliário há 12 anos, só olhando para a tecnologia, me diz o seguinte: a gente não pode brigar com essas empresas tech, a gente tem que trazê-las para o nosso momento e explicar que o momento do imobiliário de hoje é o momento das empresas tech. Com certeza. Eu já vi isso na história digital de celular acontecer. Por isso que eu gosto muito da palavra integração com o mundo atual e levando o escopo dos projetos para o futuro. Porque se você chegar e fizer... Isso aqui o papo que a gente está tendo aqui hoje é um papo de disrupção, onde a gente está dizendo que a propriedade ela se torna digital e pode ser comercializada online. É isso que a gente está falando. Isso é uma disrupção, porque o nosso sistema de registros ele é de 1864 aqui no Brasil, né? E ele é igual. Apesar de existirem unicórnios, né, fazendo transações digitais, o sistema é igual. Só que não dá para chegar também, na minha opinião, e dizer assim, não, chuta tudo isso que existe e vamos fazer um negócio diferente, porque agora é tudo blockchain. Não funciona. Então, o que eu acredito? Eu acredito que essa inovação deva ser integrada no sistema atual, até para dar tempo para ele se desenvolver. Né? Eu não acredito em anular uma das partes. Né? Eu não acredito. Eu vi isso no passado. Por exemplo, quando o mercado migrou de messaging SMS, o mundo mobile era feito de SMS, né? Até 2009, por aí. De repente chegou os aplicativos. Quem fazia aplicativo chutava o balde do mundo de SMS. Não, isso vai morrer, acabou, isso não é nada, é um negócio proprietário das operadoras. Pô, SMS hoje ainda gira, só na rede lá que eu criei, 12 bilhões de mensagens por mês. É um negócio gigante. E o app está por cima, conectando com o futuro. Aqui é mais ou menos parecido, tá? Então eu acho que eu acredito muito na integração. Sabe qual é um desafio aqui, Zanotto, que é importante mencionar? Quando o mercado é muito grande e muito poderoso, que é o caso do real estate, o maior mercado do mundo, mercado que alguns falam em 320 trilhões, 400 trilhões de dólares, não importa, é um mercado de trilhões, né? Quando esse mercado é muito grande, o player que está lá jogando, ele acha que ele é autossuficiente, ele não entende a Amazon, o Mercado Livre, o Alibaba como grandes players digitais. Então, isso gera uma dificuldade extra, porque esses grandes players acham que são muito grandes, mas no mundo digital eles são pequenos. Então, aos poucos, né? Logo que começou o delivery no Brasil, as grandes cadeias de restaurante falaram, não, isso é um negócio de brincadeira. Cara, hoje 70% de alguns restaurantes vende delivery. A mesma coisa com ponto de táxi, né? Quando chegou o Uber, isso aí nós mandamos aqui na cidade, nós temos aeroportos, tudo mais. Acabou. Eu acho que tem que ter uma integração com o sistema registral, que a gente está falando aqui, mas também com os players. Aquele cara que está fazendo a venda, uma construtora, um portal de listing, o corretor, toda essa galera deveria estar integrado nesse nosso papo aqui. Espero que estejam lá no evento que vocês estão organizando, né? Porque... É justamente essa nossa missão aqui com o Prop Talks, né? Falar de inovação, de futuro, mas que, para quem esteja ouvindo, né, são pessoas de mercado imobiliário para serem provocados com isso. E de forma alguma a gente quer aqui ser mensageiro do apocalipse, dizer, não, tudo que a gente está falando vai te tirar do negócio. É justamente o contrário, né? A gente falar o que está acontecendo para que essas pessoas que já estão no mercado imobiliário, que dominam, né, a sua região, conhecem o mercado, usem, né, isso daí. Você falou um exemplo muito legal que eu gosto de usar também, que quando a gente fala de inovação e tecnologia, eu criei a minha primeira startup em 2017, e aí já era startup, já falava startup já, e aí eu lembro que eu tive que aprender o que era, porque eu tinha uma imobiliária tradicional, daí eu virei um startupeiro para criar, fazer pitch, né? E aí eu lembro que a gente, 2017 é pouco tempo, mas ainda era muito no início, assim, de falar de startup, né, venture capital e tudo mais. Eu lembro que eu fazia uns pitches lá e a gente se reunia, a galera sempre falava, não, a minha startup vai acabar com não sei o quê, vai fazer... Era o objetivo, inclusive, de criar uma startup, era acabar com alguma coisa. Mas eu gosto muito do exemplo que, assim, o iFood, por exemplo, a galera sempre falava assim, o delivery, né, falava, pô, mas a pessoa nunca vai deixar de vir no restaurante para pegar a comida em casa, porque é muito melhor ter experiência no restaurante. De fato, é muito legal.
Hoje a gente tem o quê? As pessoas que pedem delivery, porque às vezes por causa do tempo, não é nenhuma questão de querer ou não no restaurante. Eu não consigo no restaurante, eu não tenho tempo de ir até o restaurante. Então eu tenho que pedir a comida, né? Então eu acho que o que a internet nos fez, ela não está te destruindo um para que o outro ganhe, ela está nos dando mais possibilidade de fazer negócio. Não quer dizer que a imobiliária não vai continuar fazendo o negócio como ela faz, né? Vendendo um imóvel, como ela faz, mostrando o imóvel. Isso vai continuar acontecendo porque todo mundo precisa morar. Mas o que a gente está falando aqui é que a internet, né, a tecnologia, possibilita que a gente crie mais modelos de negócio, que a gente faça mais negócio, que a gente melhore a forma que a gente faz negócio. Né? Eu acho que isso é a melhor forma de entender, porque para não ficar essa coisa, não, mas eu não gosto disso porque vai me tirar do jogo, não é seguro, não tem... Eu acho que parte do princípio que a tecnologia ela surge para conectar as pontas e para que a gente tenha mais, né, mais possibilidades. E aí já puxo um gancho que me perguntam muito, Andrés, eu usando, a gente está aí há um tempinho já falando de blockchain também para o mercado imobiliário, a gente tem uns eventos que a gente organiza, umas imersões até porque a gente teve que estudar sobre isso, né, Zanotto? Então, a melhor forma de estudar foi trazer gente para aprender junto conosco, e a gente acabou criando algumas imersões de blockchain, e nos perguntam uma coisa que é assim, tá, legal, mas por que isso é necessário? Por que é importante eu ter meu imóvel, eu comprar, né, um token, ou por que é importante digitalizar o imóvel? Por que isso é necessário? A gente dá alguns caminhos, mas eu gostaria de ouvir também tu, Andrés, como um cara que está criando também uma empresa para isso. Se te perguntarem agora, por que é necessário a gente fazer essa digitalização do mercado, do imóvel e do mercado imobiliário? Vários pontos vão melhorar, né? Mas quais os que tu acha mais relevantes e importantes para isso? Eu acho que quando a gente muda a vida das pessoas, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? E eu poderia resumir por que eu entendo que isso é necessário, essa digitalização das propriedades, né, imobiliárias. Eu resumiria em 2 palavras: flexibilidade e acesso. Hoje a gente não tem flexibilidade nenhuma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu morei 18 anos em São Paulo. Eu morei 18 anos de aluguel. Me mudei 8 vezes, mas eu nunca conseguia tomar uma decisão de entrar num financiamento, porque era a minha única opção, eu não tinha dinheiro à vista. Casualmente, é a opção de 90% dos brasileiros, morar de aluguel. Então, assim, eu estou falando aqui das 2 palavras, da flexibilidade e do acesso. Eu não tinha acesso, porque eu não tinha nem renda para fazer um financiamento de 20 anos, e, ao mesmo tempo, eu não queria assumir uma dívida, né, inflexível de 20 anos, sendo que eu nem era de São Paulo, estava morando apenas em São Paulo. Então, a digitalização da propriedade, ela traz uma série de subprodutos que você pode fazer após a digitalização, que eu posso citar vários aqui. Por exemplo, o que eu poderia ter feito há 10 anos atrás, se já existisse a propriedade digital? Eu poderia, a casa que eu aluguei por 10 anos, eu poderia ter feito uma oferta e comprado 20% dela. E eu teria pago 80% do aluguel nesses 10 anos, mas eu teria ido embora de São Paulo e eu teria 20% daquela propriedade, que era uma casa na Faria Lima. Poxa, quanto que valeria isso hoje, né? Nesses 10 anos teve uma valorização imobiliária gigante lá, e eu só perdi dinheiro. Então, por quê? Porque eu não tinha flexibilidade, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, o exemplo do acesso, né? Muita gente que vai para o financiamento imobiliário, e a maioria das pessoas vão para o financiamento, porque elas não têm outra opção, né? Ou aluga ou vai financiar. Elas têm a renda, mas como o processo de formação da garantia é todo analógico, né? Quando você olha essas Creditex, as Creditex são todas digitais, mas a formação da garantia é com alienação fiduciária em papel e carimbo. Demora um tempão para fazer. E se por acaso o Jota não pagar a parcela dele, eu ainda vou ter que arrancar ele lá e desfazer toda a garantia de papel. Exato. Então, quando a gente transforma a propriedade em digital e usa um NFT para dar como garantia de um financiamento imobiliário ou de um home equity, porque o Jota está precisando de um dinheiro aí para empenhar a casa dele, o cara que está dando crédito, a Creditec ou o banco, ele olha assim, pô, peraí, eu tenho o token na mão, né, o NFT. O NFT representa o imóvel. Se eu precisar retomar, eu já retomo ele com um botão e eu já vendo esse token para o Zanotto com outro botão. Boa. Cara, muita flexibilidade que vem, né? Então, assim,
Quem quiser pode ficar no papel, não tem problema nenhum, mas aos poucos as transações, os imóveis que possuem propriedade digital vão possuir mais liquidez, por serem mais flexíveis, por gerarem mais acesso. E eu tenho um terceiro ponto que eu nem vou dar muita ênfase, mas é importante falar, Jota e Zanotto, que é a amplitude geográfica de possível venda desse meu imóvel. Porque hoje, quando eu anuncio ele na cidade de, sei lá, São Paulo, eu estou vendendo para São Paulo. Quando eu jogo um token no futuro, numa crypto exchange, seja lá numa Binance, numa Coinbase, numa OpenSea, eu estou vendendo ele para o mundo. A gente nem tem regulação apropriada para isso hoje, mas no futuro teremos. Então, imagina assim, daqui a 5 anos, a regulação andou para passo com a tecnologia, está tudo ok, você pode criar um token e vender para uma pessoa que está lá na Alemanha. Cara, olha, imagina a quantidade de gente trocando Bitcoin por tokens imobiliários do Brasil que vai ocorrer, né? Sendo que é uma moeda muito mais... na verdade, um NFT não é nem moeda, né? Uma representação de um ativo totalmente estável, que é um imóvel, né? O cara tá ali com um token oscilando, né? O Bitcoin, ele vai lá, opa, vou trocar 10 milhões de reais em tokens de imobiliário no Brasil, tokens NFT. Então, essas são as principais vantagens do mundo digital, que são, assim, inigualáveis com a situação que é hoje. Hoje é 60 dias para transacionar, dificuldade para fazer um empréstimo, e aí eu não posso mudar no meio do caminho, né? Então, eu acho que e tem abertura para novos entrantes como investidores também, né, Andrés? Porque você não está olhando só para o cara que investe no imobiliário, você está olhando para o cara que tem como vontade aprender, ganhar dinheiro, investir com outras formas de negociação, né? Eu nunca fui um grande investidor, eu tenho meus pequenos investimentos, mas quando se fala de imobiliário, eu começo a enxergar NFTs e tokens como uma grande oportunidade para muita gente fugir dos fundos, que são importantes, mas sair um pouquinho da dependência dos fundos para ir para algo que assim, pô, peraí, eu posso ser dono aqui hoje de uma partezinha de um imóvel em São Paulo, em Nova York, em Miami, em Londres, e tendo ali meu ganho de capital em cima da valorização do imóvel que valoriza o token também. Então, quer dizer, a gente abre portas aí para diferentes modalidades de investimento, né? A gente foge do tradicional, né? Porque hoje, se eu sou um executivo que trabalhei em São Paulo e juntei 100 mil reais, aí eu digo assim para minha esposa, poxa, vamos guardar esse dinheiro, vamos tirar da poupança, vamos comprar um apartamento. Ela vai dizer, mas vai comprar o quê com 100 mil reais? Se por acaso tiver uma propriedade digital ali na Faria Lima e eu quiser comprar um apartamento ali, eu poderia, uma propriedade custa 500 mil reais, eu ao menos posso comprar 20%, né? E não deixar esse dinheiro evaporar. Então isso também, Zanotto, esse ponto que tu levantou é importante, né? Da pessoa poder comprar uma fração do imóvel e poder alugar essa fração em imobiliárias tradicionais, né? Eu sempre trago para a mesa, Andrés, um ponto assim, ok, a gente fala das coisas como se elas fossem muito fáceis, mas a gente esquece que existem alguns desafios, né? Eu vou voltar um pouco na sua fala, que eu achei muito importante quando você diz mercados muito grandes, né? A gente tem o mercado imobiliário, é um mercado gigantesco no mundo, mas eu vou sair do mundo e vou vir ao Brasil, que é o nosso foco aqui. Nós temos hoje no Brasil uma grande capacidade de evolução, é o que a gente está conversando aqui. E acredito também que a gente tem uma grande massa de clientes para o imobiliário que ainda não entenderam dessas mudanças que a gente está conversando aqui. Qual seria o grande desafio que a gente pode enfrentar nos próximos anos, Andrés? Porque a informação chega, a oportunidade chega, mas será que a gente tem hoje uma gama de potenciais clientes preparados para essa chegada? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, Andrés? Porque você falar, eu falar, o Jota falar e mais meia dúzia falar sobre o tema que estão inseridos, que conhecem, é uma coisa. Mas a gente levar esse tipo de modalidade de investimento, de compra, de acesso ao crédito, a facilidade do imóvel, para quem de repente, nos dias de hoje, eu não posso dizer para daqui 5 anos, 10 anos, mas nos dias de hoje, aquele cara que está ali no interior de Pernambuco, no interior da Paraíba, que está acostumado a entrar numa imobiliária, a pegar um papelzinho, a falar com o corretor. Como que está essa roda, essa jornada de evolução na tua cabeça?
É um ponto super importante e é o que vai fazer o time to market funcionar, né? O que a gente acredita aqui? Em primeiro lugar, é na noção de segurança e transparência que esse cliente tem que ter. É muito engraçado. A gente, para criar a propriedade digital, a segunda coisa que a gente fez foi criar a porta de saída, porque as pessoas só entram numa porta de entrada quando elas enxergam a saída. Então, assim, o primeiro artigo lá do nosso regulamento, lá, não o primeiro, mas é o artigo 10, ele fala do desfazimento da propriedade digital. Então, o mercado imobiliário, ele é muito tradicional, muito conservador. Estou falando agora do pequeno investidor, aquele cara que compra imóvel, 2, 3 imóveis para formar renda. Então, se chegar para esse cara e dizer agora, tu vai ter uma wallet, não vai ter o teu nome na escritura, é muito complicado. Então, a gente pensou, a primeira coisa, mostrar a porta de saída. Se em algum momento você quiser desfazer a propriedade digital e voltar do token para o teu nome na escritura, ok. Segunda coisa que a gente imaginou, e a gente acha que destrava, né? São os players tradicionais do mercado começarem a estar junto com a gente. Para não ficar uma disrupção isolada, do tipo, aquele pessoal lá do blockchain, né? Como se fossem os inimigos do mercado. E foi por isso que, em vez de listar os nossos tokens nas crypto exchanges, a gente decidiu listar nos portais tradicionais de imóvel. O Imóvel Web foi o primeiro que nos aceitou. Outros portais agora estão começando a considerar do tipo, olha, legal, isso aqui é um apartamento normal, tá lá, tijolo, né? A diferença é que ele tem um NFT representando ele. Então, a gente acha que essas duas coisas, mostrar para o adquirente da propriedade digital que ele tem a segurança, a transparência e o poder de desfazimento quando ele quiser. E, do outro lado, trazer empresas tradicionais do mercado, como os portais de listing, as imobiliárias, né? Nossa, a imobiliária de Porto Alegre que fez a venda, que foi a Guarida, através do Imóvel Web, ficou tão feliz, porque eles estavam buscando inovação e, de repente, conseguiram fazer a primeira venda do Brasil através de NFT. Então, isso nos enche de orgulho que um corretor tradicional, uma imobiliária tradicional, de uma região bem conservadora, que é Porto Alegre, né? Junto com o portal, conseguiram fazer acontecer. É isso que nós acreditamos. Só que o mercado, às vezes, se você olhar outras empresas de blockchain mundiais, elas estão já mais na linha de chegada, e os mercados estão mais avançados. Eu acho que a gente tem que dar os passinhos para ir trazendo as pessoas para o nosso lado, né? Senão a gente vai muito além, chegar para um cara e dizer, Zanotto, teu imóvel vai estar lá na OpenSea. E o cara, opa, como é que funciona isso? MetaMask, parará, né? Bom, a gente vai aos pouquinhos, tá? Essa caminhada assim, é necessária até mesmo para a gente educar o próprio mercado, assim, né? Porque quando a gente fala dessa conexão com o mercado tradicional, ainda mais falando do Brasil, que é um país muito grande, né? Um país grande e que carrega dentro de si vários países dentro de si, né? Porque uma região diferente da outra, algum mercado diferente do outro. É fundamental que a gente tenha esses distribuidores da informação, né? Que são os corretores imobiliários. Acho que o processo deles, né, a participação deles é fundamental nesse mercado, até mesmo para isso, né, para conseguir transmitir, para ser esse distribuidor, muito parecido com o que acontece no mercado financeiro, porque, teoricamente, eu poderia comprar uma ação, né, acessando o app lá e comprar sozinho, mas eu ainda preciso dos assessores que fazem essa curadoria, né, me dão a segurança, faz a curadoria, entende o meu momento para me indicar. Eu acho que a gente caminha até para um processo de que o corretor imobiliário ele seja muito parecido com esse agente autônomo de investimento aí, que, né, orienta o cliente, faz essa curadoria dos tokens, curadoria, né, das melhores oportunidades. Por que é bom entrar nesse token, por exemplo, de uma obra? Por que é importante tu entrar já comprar um pedaço de imóvel já consolidado? Eu acho que a gente vai ter esse momento também de evolução, mas não é hoje isso, né? Não é amanhã, isso é uma coisa que vai sendo construída, esse treinamento, né, desse mercado. E um outro ponto que eu acho legal também de falar sobre essa questão do acesso das pessoas, como é que a gente faz as pessoas acessarem isso. Eu gosto muito de dar o exemplo do Nubank. É um exemplo até batido, né? Fala do Nubank, uma das primeiras empresas do Brasil aí que acabou disruptando, pelo menos para a massa, assim, poder olhar e dizer, caramba, mudou alguma coisa, né? Mudou o banco. O que eu acho que o Nubank fez, uma das coisas mais legais que eles fizeram foi que criaram essa interface do aplicativo do Nubank, completamente diferente do que a gente estava acostumado com o aplicativo de banco.
né? Porque por que a pessoa ainda ia no banco, né? Porque o app do banco não resolvia. Não adianta. Eu ia lá num banco tradicional para tomar o cafezinho açucarado lá, porque no app eu não conseguia resolver. A partir do momento que o Nubank pegou e me mostrou muito fácil como é que eu conseguiria ver saldo, enviar dinheiro, eu não precisei mais ir no banco. Então, acho que parte dessa evolução também, me corrijam se eu estiver errado, é que a partir do momento que a gente tem uma interface também amigável, que a pessoa entenda, ela veja, ó, tá aqui meu imóvel pode ser transferido uma parte dele aqui, também talvez ela não vai mais precisar ter essa frequência tanta, né, na imobiliária ou no mundo físico. Não que ela não vai usá-la, mas é provável que ela não precise mais ir tanto fisicamente lá, uma vez que a gente começa a ter essa interface. Quinto andar já caminhou para isso, já é mais legal também fazer negócio no quinto andar, mas eu acho que ainda tem esse processo, e isso acho que pode dar também contribuir para essa virada de chave do acesso, né? A pessoa ter o app da NetSpace aqui, né? A wallet, e poder transacionar essa wallet, né? Esse design é importante, né? Aqui tem um ponto bem importante, Jota, que é o seguinte, né? A parte offline do processo, ela tem que se concentrar no que realmente ela tem valor no mundo offline. Dando o exemplo do corretor, ninguém vai substituir aquela visita presencial que o cara vai sentir a luz do imóvel, o cheiro do imóvel, a posição do imóvel, a portaria, o porteiro. Isso aí nunca vai deixar de ocorrer, né? A não ser que tu vai comprar um imóvel para investimento à distância, só por dados de inteligência artificial, não é o caso. Estamos falando da pessoa ir morar no apartamento, né? Então, só que o problema é que hoje esse corretor, ele fica perdendo tempo com coisas de processo que a plataforma poderia fazer. Exato. E aqui trazendo um exemplo, há pouco tempo atrás, a gente ligava para o ponto de táxi para pedir, né? O que aconteceu? O Uber substituiu essa parte, porque o motorista continua dirigindo. A gente ligava para o restaurante, o chapeiro continua fazendo hambúrguer, entendeu? Aqui é a mesma coisa, o corretor tem que continuar fazendo a parte essencial para ele, onde ele agrega valor. Mas a parte que é burocrática, que não tem nada a ver com ele, essa parte transacional, né, que ele fica preso, quando ele faz a venda, ele deve pensar, nossa, agora eu estou quebrado, até concluir essa transação, vai mais de 30 dias, pode ter desistência. Então, acho que a gente não é questão de substituir o offline, mas fazer ele concentrar onde ele tem muito valor. E uma fala que eu queria... Isso eu aprendi... Comecei a aprender em 2012, com as viagens para a China. Na verdade, eu comecei para a China em 2010. 10, 11, 12, até 16. Eu fui 6 vezes para a China. Na sexta vez que eu fui para a China, numa missão junto com o Baidu, com 30 brasileiros, a gente entendeu mesmo a integração de online e offline que o Baidu, o Alibaba estavam propondo lá, que hoje é o que a Magalu faz no Brasil, que a Americanas faz no Brasil, que a Amazon faz no mundo, né? E que o setor de real estate deveria fazer também. Não é segregar. Então, o offline casado com o online, cara, não tem nada mais poderoso que isso. O offline fazendo o que só o offline faz e o online ajudando em toda a parte processual. Isso aí é mágica, né? Vira uma Amazon, né? Puta, aí vira mesmo. Mas, Andrés, cara, assim, falar de China é falar de um mercado muito evoluído, né? Porque se eu fosse lançar, Andrés, um produto que desse errado e cobrasse $1 por ele, eu lançaria na China, para ficar bilionário da noite para o dia, sabe? Então, a gente olhar para a China é olhar para um mercado que está à nossa frente. Mas aí tem um ponto, eu costumo dizer o seguinte, o mercado imobiliário, o real estate do Brasil, ele está hoje o que era, ou o que foi, o real estate americano, há 30 anos. Ou seja, a gente está defasado 30 anos. E... Travou, Zanutinho aí. Travou para ti também, Luiz? Não, eu tô ouvindo. Não tô ouvindo ele, não. Ah, tá. Isso é o problema da gravação virtual, é que às vezes dá essas. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Isso a gente corta depois, tá? Na gravação a gente. A mágica dos editores de vídeo. Voltou. Voltei. A gente corta lá e pronto. Então vou refazer aqui. Então, falar de China é a gente falar de um outro mundo, Andreas. Falar de um outro mundo, falar de China é falar de um outro mundo. E se eu pudesse lançar um produto que desse errado cobrando $1, eu queria lançar na China para virar bilionário da noite para o dia. E eu vejo o mercado imobiliário real estate do Brasil em relação a Estados Unidos e Portugal, que são mercados que eu conheço muito, muito próximo,
em relação aos Estados Unidos, em termos de processos, venda, negociação, a maneira como se mostra um produto, a maneira como existe a transparência da informação, a gente está 30 anos atrás deles. O mercado imobiliário brasileiro hoje é o que foi o mercado imobiliário dos Estados Unidos há 30 anos e Portugal há uns 10, 15 anos. Mas se você, Andreas, olhar para o real estate do mundo e imaginar que em qual caminho nós devemos seguir, qual é o espelho que você traz olhando para a digitalização, olhando para processos? A gente se aproxima mais do que está acontecendo hoje na Europa, a gente se aproxima mais do que está acontecendo em Estados Unidos, ou a gente ainda vai se aproximar e vai levar algum tempo, ou a gente está mais próximo do que acontece na Ásia, quando a gente fala de China, Japão e outros países ali? Sim. Essa é uma pergunta que tem a ver com a expansão internacional que essas plataformas vão ter. Eu passei por isso em outras eras de serviços de celular. A minha opinião é que eu enxergo a China, os Estados Unidos e a Índia como, chamo aí de países monobloco, né? Que se você faz uma coisa só lá, já é suficiente. O Brasil, apesar de ele ser um mercado grande, para a tecnologia, ele é pequeno, ele é uma região frágil. Eu sempre sofri isso. Eu era líder do Brasil de SMS com 80% de mercado, puxado aí pela interatividade do Big Brother que a gente fazia, mais sistemas da VisaNet na época. De uma hora para outra, eu perdi a liderança e fui para 40º lugar, para te ver quão frágil que é essa nossa região. E aí a gente fala, não, mas eu vou dominar a América Latina. A América Latina é mais frágil ainda, né? Ninguém fala espanhol, se fala mexicano, fala castelhano, fala boliviano, é um negócio super complexo. Então, aqui, assim, em termos de espelho, eu acho que a gente está mais parecido com os países que têm o sistema registral, não tanto com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é mais leve o sistema registral, é da confiança entre pessoas. Só que, todavia, pode ser que a plataforma que se expanda internacionalmente venha dos Estados Unidos. Tá? Então, eu ainda... essa tua pergunta é muito difícil, né, de responder e ela depende de quem virá para cá. Né? Por exemplo, o mercado do Brasil do 4G, dos aplicativos de 4G, era para ser diferente, porque uma empresa chinesa chamada Tencent, que quer dizer 10 centavos, né? Você falou em $1, não precisa $1, é 10 centavos. A Tencent, que é dona do WeChat, tentou vir antes que todo mundo no Brasil, contratou o Messi, não sei se vocês se lembram, né? Lembro. E era para tomar e fazer o iFood brasileiro, o Uber brasileiro e tudo mais. Não conseguiram fazer. Então, nós seguimos uma outra linha aqui que os brasileiros acabaram fazendo sozinhos. Mas tu vê, táxi voltou a ser dominado pelos chineses, que é a 99, né? Tirando o Uber. Americanos e chineses é quem está dominando o táxi no Brasil. Comida é um brasileiro, nasceu do Brasil. É uma exceção, tá? Eu acho que é uma exceção. Agora, o setor de real estate, tudo depende de como é que vai ser a internacionalização. O Brasil terá plataformas internacionais ou não? Eu acho que a gente está mais para o sistema europeu de registros do que o sistema americano, por causa da complexidade do registro aqui, né? É tudo separado por regiões, você só pode registrar o imóvel naquela região, o sistema registral é todo distribuído, isso vai se manter, não vai mudar agora, porque é onde tem a segurança da distribuição da informação, aquele sistema registral atua só naquela região, cada cidade tem suas 10, 15 zonas de registro. Né? Como é que um gringo vai chegar e vai se integrar, né? Então, até entender isso daí já está... Eu acho que vai ter um misto aí, Zanotto, sabe? Nós vamos nos desenvolver, nós brasileiros aqui, vocês com as iniciativas de vocês, o mercado brasileiro, e em algum momento vai chegar a internacionalização na nossa porta. E aí vai ter... Até mesmo se for ver, né, o quinto andar, a Loft estão aí há alguns anos já e ainda crescendo, né, ainda expandindo em mercado, ainda não tem uma... Se for ver em tamanho de mercado, eles não têm no tamanho de mercado em volume de transação que os considere os maiores players do mercado, né? Vou pegar o Brasil como um todo. Então, acho que a gente ainda tem um desafio até mesmo interno de crescimento. Então, até que tu for ver, às vezes eles até preferem, né, ir lá para o México e para a Colômbia para aumentar essa operação, porque no próprio Brasil é difícil tu ter
essa grande capilaridade, né? Para poder, no futuro, fazer uma transação de M&A com empresas de fora. Porque, normalmente, quando o cara está lá na China, ou ele está na Rússia, ou ele está nos Estados Unidos, ele enxerga no mapa, ele não enxerga o Brasil, ele enxerga a Latam. Então, ele fala assim, quem é o player de Latam? Ah, é o quinto andar, ou é a Loft, que já está lá em 6, 7 países. Eu sei porque nós fizemos isso na Móvel. A gente foi para 18 países da América Latina. Foi um perrengue, né? Porque tinha que estar em todos os países. Senão não era considerado um player relevante para as operadoras, um player Latam, América Latina, né? Então, olha, é uma dificuldade. A nossa região, a gente até escreveu um case sobre isso em Stanford, no caso da expansão do Play Kids, que foi a expansão global. O quão difícil foi para expandir para a América Latina. Se a gente ficar só no Brasil, já tinha morrido o Play Kids. Se eu tivesse ido para a América Latina, também tinha morrido, por causa da diversidade, né? Então, a gente explica que o formato que a gente acabou fazendo foi bem diferente, né? Foi lá para a Austrália, para depois ir para a Europa, para depois voltar para a América Latina. É difícil, Zanotto. A sua pergunta é a pergunta de bilhão, com certeza, né? Mas eu acredito que seja uma reflexão importante para o setor, né? A gente tem que olhar para cima. Diferente do filme do DiCaprio lá, mas a gente tem que olhar para cima. Tem que enxergar o que está acontecendo lá fora e tentar traduzir para o nosso mercado. E essa volta que você comenta aí, Andreas, ela é super importante, porque não adianta a gente olhar primeiro para cá e falar assim, bom, vamos quebrar todas as barreiras da evolução do setor, mas será que já lá fora já não fizeram algo? Será que não estão pensando em vir aqui fazer isso? Como é que está essa curva, né, dos negócios imobiliários feitos com base de tecnologia? Boa reflexão, acho que vale a gente pensar. Uso de benchmark, né, de acelerar as coisas, até porque quando a gente fala de blockchain tokenização, ainda não são muitos cases, né, que a gente tem, até mesmo fora, tem bastante coisa legal acontecendo, mas até mesmo fora a gente não tem ainda um grande player, né, que fez alguma coisa que em grande volume, né, e eu acho que está todo mundo nesse momento, a Web3, eu acho como um todo, acho que pelo menos para mim, né, pela primeira vez, é um momento, eu vejo o mundo todo num momento parecido, né, e que a gente está descobrindo ainda as possibilidades, empresas surgindo, negócios acontecendo. Para mim, pelo menos, tô sentindo isso, tô me sentindo privilegiado até de estar nesse momento, para estar no momento que a linha de arrancada está parecida para todo mundo, né? E só não tem linha de chegada, ela está muito distante a linha de chegada. A gente aquela maratona que a gente está descobrindo o percurso conforme a gente for correndo, né? Mas, Andrés, acho que a gente está se encaminhando aqui. A gente sempre fala, usando que se a gente não usa o time aqui, a gente fica umas 3 horas falando, porque vai surgindo assunto, cara, e a gente fica falando e vai conectando uma coisa na outra. Mas eu queria, para a gente conectar com o pessoal aqui que está nos ouvindo, a gente falou de digitalização da propriedade, falou do caminho da internet, que eu acho que, enfim, foi fundamental da gente ouvir isso para o pessoal entender por quê. Até mesmo várias coisas que a gente já teve no Prop Talks, a gente já falou sobre blockchain também, sobre fintech, sobre a fintechização do mercado, métodos construtivos diferentes, vários assuntos, e eu acho que ouvir esse aqui e entender esse caminho que a internet percorreu é fundamental até para entender alguns outros que a gente já falou aqui, né, Zanotto? Por que a gente chegou nesse momento? Por que o mercado imobiliário está assim agora, né? Por que a gente está falando desse tipo de tecnologia? Mas, voltando um pouco na propriedade, né, no mercado imobiliário, se puder dar um overview para a gente aí, André, sobre eu gosto de falar desse sistema operacional que a NetSpace está criando, né, dentro do mercado imobiliário. Como é que a gente vai ver mais isso agora ao longo do tempo? A gente sabe que já tem alguns cases, provavelmente quem está nos ouvindo já viu na mídia aí falar sobre as pessoas que acabaram fazendo alguma transação usando usando a NetSpace. Como é que a NetSpace está enxergando o mercado para esses próximos meses, próximos anos? Como é que o Andrés também está enxergando isso? Para a gente ter, enfim, essa digitalização de propriedade acontecendo. É para agora? É para daqui a pouco mais? Como é que está enxergando isso, Andrés? Sim, eu me sinto, Jota, num momento muito parecido quando eu montei a primeira rede de SMS aí do país, né? Tinha lá como se fosse o sistema operacional, os gateways ligados nas operadoras, que seriam hoje o correspondente aos cartórios, né, os tabelionatos, mas não tinha mercado, a rede era vazia. Até que apareceu a Visa e falou, vou usar isso aqui para mandar mensagem de cartão de crédito, fazer o antifraude.
Depois, em 2003, apareceu a Globo e falou, pô, vou fazer a votação do Big Brother. E aí, eu parti de 10 mil usuários para 1 milhão de usuários no primeiro paredão. Então, aqui, a fase que a gente está é da rede vazia. O principal foi feito, que é a ligação legal, né, e de acordo com a regulamentação no sistema registral, fazendo o registro lá do token. Só que agora a gente teve que criar os primeiros cases, né, os primeiros aplicativos. E para não esperar o mercado, a NetSpaces foi lá e fez os primeiros 4 tipos de aplicativo. É como se fosse o nosso Word, o Excel, o PowerPoint, né, do Microsoft, né? Mas então a gente fez a venda fracionada, depois nós fizemos um aplicativo de home equity, dando token garantia, fizemos o financiamento imobiliário de longo prazo, usando token garantia, e fizemos um case também colocando os tokens que representam propriedade imobiliária na OpenSea. Tá? O que nós esperamos? Nós esperamos uma reação do mercado. Eu não posso, como NetSpace, ficar produzindo os aplicativos, senão vou estar indo contra o mercado. A gente gostaria muito que os portais de listing fizessem os seus aplicativos e interagissem, né, de programador para programador. Aqui é uma conversa, né, de dev para dev, né? Não é uma conversa só de negócios, é uma conversa técnica, né? Então, imagina o programador que está lá fazendo um produto similar ao Quinto Andar, ou o próprio Quinto Andar, ele deveria estar olhando para essa nossa rede dizendo, nossa, cara, será que eu consigo, através de API, já mandar um botão lá no meu portal para fazer a venda instantânea? É isso que nós enxergamos. Eu enxergo os portais, os corretores andarem com uma wallet, poder demonstrar. Eu enxergo o mercado indo para frente, começando pela área técnica, né? Que é a área técnica que muda o patamar das coisas nas transações digitais, né? Negócios aprova, mas quem faz mesmo é a área técnica. Então eu precisaria muito que a galera da área técnica falasse, cara, eu vou programar em cima disso. Já que tem um token lá, deixa eu brincar de token, vou fazer um leilão. Então é como se alguém parasse aqui da nossa audiência e falasse, putz, eu sei tudo de leilão, vou fazer um aplicativo de leilão. Um exemplo, apenas para ilustrar, tá? Então, essa situação que a gente está. Tem aí 30 imóveis digitalizados, 10 milhões de reais, e agora começam a ter imóveis que não são nossos. Aí é que a coisa fica interessante, né? O cara vai lá, busca um imóvel que não é digital, consegue fazer uma transação e ele sai do outro lado digital. Não é o mercado da competição, é o mercado da cooperação, né, Andreas? Total, ele é muito grande. Eu aprendi isso no mundo de telecom, né? Depois eu fui entender por que as operadoras, em inglês a gente chama de carrier, porque ela carrega um pedaço da ligação, porque é tão grande fazer uma ligação daqui para os Estados Unidos que passa em várias operadoras. E no mercado imobiliário, que é tão grande, precisa de vários elos na cadeia, né? O cara que chegar aqui e quiser fazer um black box, né? Ele vai se comprar, não tem como fazer. Custa bilhões, não é suficiente. Botar 4, 5 mil não é suficiente. Então, é um mercado de cooperação, com certeza. É hora do mercado, né? Do mercado, então, olhar para isso que está acontecendo e começar a interagir com isso, né? Seja pelo menos inicialmente começando a entender esse acabouço e depois se conectando. E aí a gente tem toda essa rede imobiliária, as incorporadoras, construtoras, os fundos, os aplicativos, as plataformas de transação, as plataformas de anúncio. Todo mundo pode, de alguma forma, se conectar a NetSpace, né? Todo mundo pode fazer parte disso e criar suas aplicações, né? Ali dentro e explorar o mercado. Sua propriedade, né? Criar sua propriedade intelectual em cima do tema, né? Não precisa fazer uma operadora para fazer um serviço móvel, né? Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que esclarece muita coisa para quem está nos ouvindo. Eu acho que quando viu as notícias ali, pensou, não, a NetSpace está comprando imóveis, criando as suas versões digitais e revendendo, né, em formato dos tokens. Essa era uma parte, né, do início, né, de mostrar como pode acontecer, né? A partir de agora, o mercado todo está convidado a participar, a participar junto, então. Exatamente, a gente vai fazer concursos, vai fazer temáticas, e o PropTalks aqui poderia ser um grande parceiro para difundir isso para o mercado, com prêmios. Com toda certeza. Já estamos juntos aí, pode contar com a gente. Zanotto, e aí? Pô, eu ficaria mais umas 5 horas conversando com o Andreas aqui, mas como o tempo dele é precioso, como o tempo dele é precioso e ele está orientado agora, cara, quantas perguntas mais podiam ser feitas agora a partir desse último gancho nosso aqui, né?
um monte de coisa que eu poderia perguntar aqui, mas vai ficar para uma segunda, então, que a gente aqui, Andrés, a gente fala com o pessoal que, como a gente encerra, né, em torno de uma hora por aí, a gente fala, poderia gravar mais, a gente fica para uma próxima. A gente já está com uma galera nos cobrando já, né? Vamos fazer a próxima. E eu acabo dizendo que a próxima ideia é fazer como a gente fala que é uma conversa de bar, que a próxima a gente vai tentar gravar presencial ali, e aí tá todo mundo me cobrando esse bar aí já. Bota comigo. Boa. Maravilha. Andreas, obrigado demais por ter aceitado esse convite, ter vindo aqui trazer todo o teu conhecimento aí, essa história maravilhosa que você trouxe aqui. Porra, te ouvi, eu a primeira vez que te ouço falar sobre isso, mas já te ouvi falar em outros canais, mas contar sobre essa trajetória e tudo mais aqui, poxa, dentro do Prop Talks, para mim, que sou um cara que te acompanho e que conheço boa parte da tua vida aí, fiquei fascinado. Quero você presencial com a gente um dia aí, Andreas. Fechado. Fechado. O Andrés estará conosco lá no evento também do dia 30, e a gente já pode seguir com esse papo também lá. Exatamente. Obrigado, Andrés. Valeu por participar conosco aí. Obrigado por todo o conhecimento. Pessoal, vamos lá que mais um grande episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos pro próximo aí. Valeu. E quem quiser, só rapidamente, quem quiser acompanhar a NetSpace lá nas redes também, né? Se quiser entrar no site, acompanhar, pode só pesquisar aí NetSpace que já encontra, né? É isso aí, vai direto no Google. Boa. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.